Gente, boa noite. A gente vai dar sequência, então, a esses temas de discussão na terapia renal substitutiva. Hoje é a Mariana que vai apresentar o tema de prescrição de hemodiálise em pacientes em hemodiálise ambulatorial, crônicos, né? Aí vamos iniciar então, Mário, por favor. Tá, joia. Boa noite, meu nome é Mariana, eu sou residente de nefrologia do HU e hoje a nossa aula é exatamente sobre o que o doutor Fernando falou, prescrição de hemodiálise em pacientes crônicos, né, assim, ambulatoriais. Então, para começar, eu trouxe um caso clínico que assim, faz parte dessa nossa aula para poder ilustrar um pouco a nossa realidade. É o mesmo paciente, inclusive, da nossa última aula, paciente do sexo masculino de 55 anos. Ele faz hemodiálise no HU 3 vezes por semana, com a prescrição abaixo. Essa é uma prescrição do mês de março, mas hoje o paciente está em ajuste de peso seco por quadro de hipervolemia, igual falamos na última aula, e hoje um peso seco de 79 quilos. Então, aqui eu trouxe uma foto da nossa prescrição de diálise. E aí, a gente tem aqui descrito o método de tratamento, que seria a diálise, hemodiálise, o tipo de dialisador utilizado, que aqui está escrito Dora B20H, mas atualmente é outra marca, esse Fortecare. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O paciente faz diálise com heparina. É, a gente vai também ter uma aula sobre, né, anticoagulação em pacientes em diálise. Temos também temperatura da máquina, 36,5. A solução, que seria o dialisato, a solução padrão que a gente tem no HU. A gente tem o acesso do paciente, que é um permiquete em jugular interna esquerda. A gente tem também o peso seco dele, que na época era 86,3, um fluxo de sangue, né, de 350, uma concentração de sódio, um sódio, né, de 138. O fluxo do dialisato dele de 800 ml minuto. O paciente tolera uma UF máxima de 3,5 quilos. E a duração da diálise dele seria de 4 horas. E o bicarbonato de 32. Para introduzir, né, falar um pouquinho sobre a hemodiálise, que é quando a gente tem um processo que a gente vai modificar a composição do sangue, expondo ele a uma outra solução, que nesse caso é o dialisato através de uma membrana semipermeável. A hemodiálise ela acontece por dois mecanismos, difusão e a convecção, que seria a ultrafiltração. A gente tem, né, como prescrição de diálise, né, o KTV, que a gente já teve uma aula sobre isso, mas eu trouxe para a gente poder relembrar um pouco. Sendo que o K é a depuração de ureia na porção aquosa do sangue pelo dialisador. O T é a duração da sessão de diálise em minutos. E o V é o volume de distribuição de ureia, que corresponde à água corporal total em ml. Então, a gente tem que o KTV é uma medida adimensional. E a gente tem como metas, né? A gente tem, né, valores de KTV a serem alcançados, sendo um KTV menor que 0,8, relacionado com alta probabilidade de morbidade ou insucesso do tratamento, um KTV maior que 1 associado a um bom desfecho. E fica como orientação KTV mínimo de 1,2 para pacientes em programa de 3 sessões semanais de hemodiálise. Então, a gente viu lá, né, naquela foto, o dialisador. Então, faz parte da prescrição da diálise a escolha do dialisador. Então, o dialisador é onde a gente vai ter o transporte de água soluta através da membrana, né, semi-impermeável. A gente tem nele depuração de ureia e beta-2 microglobulina. Antigamente, né, eram utilizados membranas de celulose, mas estavam mais relacionadas a reações anafiláticas, e hoje a gente utiliza membranas sintéticas, que seriam com composição de poliamida, polissulfona e polimetilmetacrilato.
E a gente faz, a gente tem, né, que o rim humano, ele tem uma superfície aproximada de 1,6 metros quadrados, e os dialisadores, eles variam de 0,8 a 2,5 metros quadrados. Sendo que quanto maior essa área de superfície do dialisador, maior a depuração de ureia. E a gente tem, né, a gente tem uma meta que seria a relação da área de superfície da membrana do dialisador dividido pelo peso seco do paciente, ela precisa ser maior ou igual a 0,024. Um exemplo, deixei aqui descrito, seria um paciente com um peso seco de 70, uma altura de 1,7 e uma superfície corpórea de 1,82. Então, se a gente pegar a área de superfície de membrana do dialisador de 1,7, dividir pelo peso seco do paciente, de 70 quilos, vai dar 0,024. Então, a gente teria esse dialisador adequado para esse paciente com um mínimo de 1,7 metros quadrados de área de superfície do dialisador. A gente tem outro parâmetro, né, também em relação à escolha do dialisador. A gente tem um coeficiente de transferência de massa, em que seria a depuração teórica máxima em ml por minuto do dialisador para determinado soluto. Então, a gente tem dialisadores, né, que tem um coeficiente de transferência de massa maior que 800, estão relacionados a diálise de maior eficiência, e quando a gente tem esse coeficiente de transferência menor que 500, a gente tem diálises de baixa eficiência. Aqui eu trouxe o modelo do dialisador que a gente tem no HU. A gente tem aqui a gente tem a área de superfície de membrana. Então, é essa marca aqui, ForteCare. A gente tem ele com uma área de superfície de 1,4 metros quadrados, a gente tem ele de 1,6 metros quadrados, a gente tem um de 1,8 metros quadrados, a gente tem também o de 2 metros, 2 metros quadrados. E aí, o que a gente faz uso naquele paciente é o de 2 metros quadrados, sendo que a composição, ó, de poliéter sulfona, não mais de celulose. E a gente tem, né, a escolha do dialisador, a gente também precisa fazer a escolha do fluxo de sangue. O fluxo de sangue vai ser o principal determinante para a gente ter uma diálise eficiente. A gente sabe que o acesso ideal para a hemodiálise é a fístula, sendo ela uma fístula mais distal possível também do membro. E a gente prescreve esse fluxo de sangue de acordo com o acesso vascular, as comorbidades do paciente, do alvo do KTV e também de acordo com outros parâmetros de adequação em diálise. Então, para pacientes com catéter de curta permanência, a gente tem como indicação um fluxo máximo de 280 ml por minuto. Pacientes com catéter de longa permanência, a gente tem um fluxo máximo de 380 ml por minuto. E pacientes com fístula arteriovenosa, a gente tem um fluxo de 300 a 450 ml por minuto. Em relação à punção da fístula, né, a gente precisa aumentar o calibre da agulha de acordo com a tolerância, com a maturação da fístula e outras questões. Mas quando a gente aumenta o fluxo de sangue, a gente precisa aumentar também o calibre da agulha. Então, a gente tem, no caso da punção da fístula, peraí que dá um barulho aqui. A gente tem, para fluxo de sangue de até 300 ml por minuto, a gente pode fazer o uso da agulha de 17 Gauss. Para fluxo de sangue de 300 a 350 ml por minuto, a gente aumenta para 16. Para de 350 a 450 ml por minuto, de 15 Gauss. E para maior que 450 ml por minuto, de 14 Gauss. Quando a gente está com o paciente ainda com a fístula, né, assim, no início da hemodiálise, a gente costuma iniciar com um calibre de agulha menor, até que seja possível a adequação do fluxo de sangue, e aí a gente vai aumentando progressivamente essa função com a agulha. Então, tivemos a escolha do dialisador, o fluxo de sangue, e agora vamos falar um pouquinho sobre o dialisato, que é o banho.
é uma solução de diálise que vai ser formada tanto por uma solução ácida e a outra solução básica. A solução básica a gente vai ter bicarbonato e na solução ácida a gente tem ácido acético, que é convertido em acetato bicarbonato. A gente vai ter sódio, potássio, cálcio, magnésio e também glicose. A gente tem aqui a composição padrão, geralmente, das soluções de diálise após a diluição. Geralmente, a gente tem bicarbonato de 32, um sódio entre 136 a 138, um potássio de 2, um cálcio de 2,5 a 3,5, um magnésio de 1 mEq por litro e glicose, geralmente 100 miligramas por decilitro. Essa é o nosso banho de diálise que a gente faz uso no HU. Aqui é o banho básico que a gente tem. Eu vou mostrar uma foto mais perto. E aqui a gente tem o banho ácido. No banho básico, aí aqui, só para a gente poder ilustrar, a gente tem aqui, ó, solução para hemodiálise com bicarbonato de sódio 8,4% e aqui um sódio 138 e um bicarbonato de 32 após a diluição. E aqui seria o banho ácido, que a gente tem a concentração eletrolítica após a diluição. Um sódio de 138, um potássio de 2, um cálcio de 3, magnésio de 1, um cloreto de 104 e um bicarbonato de 39. E aqui também o ácido acético. Então, geralmente, a prescrição do fluxo dialisato ela é padrão, mas pode ser variável. Tem algumas máquinas que têm valores fixos de fluxo de dialisato, mas a gente tem como padrão 500 ml por minuto. Idealmente, o fluxo do dialisato ele é 1,5 a 2 vezes o valor do fluxo de sangue. E a gente, quando, igual né, no caso da fístula, que eu falei que a gente está no início, a gente vai aumentando o fluxo de sangue, a gente pode ajustar o fluxo de banho para a gente poder incrementar a depuração do dialisador em 5 a 10%, desde que a gente tenha um coeficiente de transferência de massa compatível. Lembra que eu falei que para diálise de alta eficiência, a gente precisa ter um coeficiente de transferência de massa maior que 800. Existem máquinas que vão permitir ajustes minuciosos no fluxo do dialisato, mas algumas têm fluxos específicos, como 300, 500 ou 800 ml por minuto. E aí, a composição, né, do dialisato, a gente precisa, pode ser individualizado. No caso, o bicarbonato no dialisato. O livro que eu trouxe como referência, ele interroga se deve ser igual para todos, a composição do bicarbonato. Só que pacientes em diálise pelo Ministério da Saúde, eles não têm, dentro dos exames de rotina, dosagem do bicarbonato sérico mensal. O recomendado é que seja ajustado conforme as necessidades de cada paciente. Mas a gente tem como objetivo sérico um bicarbonato pré-diálise entre 20 a 23. E a máquina de diálise permite o ajuste de bicarbonato ofertado entre 24 a 40. O ideal seria, né, que a gente pudesse dosar mensalmente o bicarbonato, mas não é um exame contemplado pelo Ministério da Saúde para pacientes em hemodiálise. Valor de sódio. A gente tem como o sódio o principal determinante da osmolaridade e volume extracelular. E se a gente tiver um balanço muito positivo de sódio, a gente causa aumento de osmolaridade, sede, expansão de volume extracelular, um aumento do peso, né, interdialítico. A gente também, né, tende a causar hipertensão arterial e pode também causar sobrecarga de ventrículo esquerdo por conta desse ganho de peso aumentado. A gente tem como valores de sódio entre 136 a 138, que seria o valor padrão. A gente pode considerar ajuste nos valores de sódio quando a gente tem pacientes mais hipertensos, a gente tende a baixar o valor de sódio entre 135 a 136, e para pacientes hipotensos e com baixo ganho de peso entre diálises, a gente pode deixar o sódio com valor mais alto, entre 138 a 142.
Mas lembrando que a gente precisa inicialmente ajustar outras questões na prescrição da diálise, para depois a gente ajustar o valor de sódio. A gente pode, por exemplo, reduzir a temperatura, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, ou pode aumentar o tempo ou a frequência da diálise, principalmente, né, para pacientes mais hipertensos. Em relação ao potássio, né, o paciente, no nosso banho, né, a concentração de potássio e no geral é de 2 mEq por litro, e o ideal é que o paciente com potássio menor que 4,5 antes da diálise, a gente pode beneficiar o paciente com soluções com maior concentração de potássio. Nesse caso, a gente pode fazer adição de cloreto de potássio no banho ácido, mas pelo que eu pesquisei, é uma prática mais off-label. Em relação à hipoglicemia na diálise, a gente tem algumas questões que favorecem a hipoglicemia na diálise, que seriam remoção de glicose durante a sessão de diálise, por difusão mesmo, remoção de hormônios contrarreguladores, a gente pode remover insulina e glucagon dos pacientes, especialmente com membrana de alto fluxo, que é o caso do nosso dialisador. A gente pode também diminuir gliconeogênese renal e hepática nesses pacientes em terapia renal substitutiva. Ocorre também redução do clearance de insulina, enquanto então, o paciente ele fica mais exposto à ação da insulina, tanto endógena como exógena, e também o jejum durante a diálise. Por isso que o paciente também sempre se alimenta, né, durante a sessão. A gente tem como concentrações disponíveis para glicose no banho, né? 100 e 200 miligramas por decilitro. O nosso banho do HU tem 100 miligramas por decilitro. A gente tem no caso, né, se a gente tem altas concentrações de glicose no dialisado, a gente pode piorar a hiperglicemia em pacientes diabéticos e a gente pode dificultar a remoção do potássio durante as sessões de hemodiálise por conta de influxo celular do potássio. Então, banhos também com altas concentrações de glicose dificultam a remoção do potássio em pacientes com tendência à hipercalemia. Como estratégias, né, a gente pode deixar a monitorização de glicemia capilar nesses pacientes, intervir precocemente em caso de sintomas de hipoglicemia, e para pacientes que recorrem com frequência com hipoglicemia na diálise, a gente pode adicionar glicose no banho ácido. Em relação ao cálcio, o cálcio no banho, né? Ele é de 2,5, varia, né? 2,5 a 3,5 mEq por litro. No caso, no nosso, né? Ele é de 3 mEq por litro no nosso banho. A gente tem pacientes, né, que apresentam níveis elevados de cálcio, aumenta o risco de calcifilaxia e também de calcificações vasculares. Pacientes com níveis mais reduzidos de cálcio, a gente pode ter associação com a hipotensão intradialítica e piora também no hiperparatiroidismo. O que é recomendado para pacientes que fazem uso de quelantes à base de cálcio ou doença óssea de baixo remodelamento e hipercalcemia são banhos de diálise com um valor menor de cálcio. Em relação à temperatura do dialisato, ela varia de 34,5 a 36 graus Celsius. A gente tem, quando falei, né, em relação à alteração do sódio em pacientes hipertensos ou pacientes hipotensos, depois do ajuste da ultrafiltração, a temperatura ela deve ser alterada primeiro, antes da gente ajustar o sódio do paciente na diálise. Então, a gente faz esse ajuste primeiro, antes da gente fazer ajuste do sódio. É sugerido, né, uma menor temperatura possível, mas que não cause desconforto ao paciente. Então, pacientes geralmente diabéticos, vasculopatas, portadores de doença arterial obstrutiva periférica, eles podem apresentar sintomas de vasoconstrição quando em temperaturas muito baixas de dialisato. E se o paciente tem tendência à hipotensão, a gente reduz temperatura. E se o paciente ele tem tendência à hipertensão, a gente tende a aumentar a temperatura do dialisato.
Em relação ao peso seco e à ultrafiltração, a gente falou bastante, né, de avaliação do paciente de volemia no paciente em diálise na última aula. A gente tem como peso seco, né, o peso em que o paciente se encontra euvolêmico. Então, pacientes que têm ganho de peso entre sessões de diálise elevados, eles têm piora da um pior controle pressórico, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo e tem um risco aumentado também de morte súbita. A taxa segura de ultrafiltração é 10 ml quilo-hora e taxas maiores que 3 ml quilo-hora estão associadas a mais sintomas intradialíticos também e aumento da mortalidade desses pacientes. Ah, acabou. E é isso que eu tinha para falar. Essas foram as referências. Usei um livro de condutas em nefrologia clínica e diálise e também um artigo sobre hipoglicemia na diálise. Obrigada. Certo, obrigado, Mari. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá certo. Deixa eu só parar a gravação